Uma boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer aqui uma leitura do Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir aleatório aqui, né? Vamos ler aqui. Recebeste a luz? O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da Igreja a que pertence. O reformista das letras evangélicas entra no mesmo cerimonial e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. O espírita incorpora-se a essa ou aquela entidade consagrada à nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Todos esses aprendizes da escola cristã se reconfortam e se rejubilam. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística que lhes aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulo na jornada santificante. Outros ainda se reúnem ao redor da prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção na imortalidade. Além, todas essas posições, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Isso aqui é do Recebeste o Espírito Santo quando crestes, Atos 19, capítulo 19, versículo 2. Eu vou pedir para a dona Rita fazer a prece inicial aqui para a gente. Mais uma vez, boa noite a todos, né? E eu quero dizer que é com muita alegria e gratidão que recebemos vocês aqui nesta casa, desejando que estejam à vontade e em paz. Tanto os encarnados como os desencarnados. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai de amor e bondade, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, a espiritualidade amiga, médicos, enfermeiros e trabalhadores da seara do bem, e pedir luz, amparo e proteção para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos sejam assistidos e amparados pelo vosso divino sol. Pedimos também, querido Mestre Jesus, que derrame vossa luz, vossa paz e orientação sobre a nossa expositora, a fim de que o estudo da noite transcorra com paz e harmonia. Sendo assim, damos por iniciado o estudo desta noite, dando muito graças a Deus. Que assim seja. Hoje nós estamos recebendo, a Natália Barbosa, que é trabalhadora do Centro Espírita Padre Antônio Vieira, que vai falar para nós as dores do corpo e da alma, a qual eu passo a palavra. Esteja à vontade. Muito obrigada. Obrigada a você. Boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez. Já falei que eu já estou em casa. Sou sempre muito bem recebida, muito calorosamente.
E isso se deve à atmosfera que é criada aqui, né? E eu tenho, assim, um amor e um carinho muito grande pela doutrina espírita, sabe? Porque esse tema que eu trouxe hoje, dores do corpo e da alma, né? Porque, assim, eu acho que a doutrina, ela traz, quando a gente procura respostas para temas tão difíceis, dolorosos, que mexem, né, com a gente, com o nosso íntimo, com as nossas aflições, nós encontramos respostas consoladoras. É isso que eu procuro trazer em todas as minhas exposições. O pensamento, a reforma íntima, a necessidade de pensar, da gente entender por que agradecer, por que estamos aqui, por que nós passamos por tudo que nós temos que passar, né? Todos aqui, certamente, já experimentaram a dor, né? Seja física mesmo, né? Todo mundo já passou por isso, essa experiência desagradável, né? Que induz, que pode levar a tristezas, porque a dor, algumas vezes, a gente sente ela fisicamente, a gente sabe exatamente o que está doendo. A minha cabeça dói, meu estômago dói, uma pancada dói, um corte dói, né? Nós já experimentamos essas dores. Ao mesmo tempo, a gente já experimentou também aquelas dores que a gente sabe que não está no corpo. E olha como isso é interessante. Inconscientemente, independente de religião, todos nós sabemos que nós não somos só corpo. Se nós sentimos algo que não é do corpo, há algo além do corpo. Nós chamamos de espírito, há quem chame de alma, há quem chame de inteligência, há quem chame, né? Nós vamos encontrar vários nomes por aí. Nós chamamos de espírito. E nós sabemos que algumas dessas dores estão ali, né? Elas nascem no espírito e elas se afloram no nosso corpo. Não somos somente corpo. Essas dores, essas sensações são a grande prova que nós somos muito mais do que matéria. Se a gente parar para pensar, tudo funciona muito perfeitamente, né? A dor, por exemplo, a dor física, nos permite até a sobrevivência. Já parou para pensar nisso? Se algo ameaça a nossa sobrevivência enquanto seres encarnados, dói, né? Se aquilo nos ameaça, um corte, aquilo nos evita, né? Que a gente entre num estado de desencarne. Gente, eu tô com frio. Eu posso encostar um pouquinho? Pode. Obrigada. Porque essas dores físicas, elas nos permitem... Não precisa, tá ótimo. Não, porque tava um ventinho aqui assim. Mas agora tá ótimo. Obrigada. Então, voltando, né, ao nosso raciocínio, que isso permite essas dores físicas, isso funciona tão perfeitamente que faz com que nós sobrevivamos, né? Então, vamos lá. Tem que ter uma explicação, então, se essa minha dor de origem espiritual aflora no meu corpo, eu sinto que está doendo, né? Tem que ter alguma explicação. Já que a nossa doutrina, ela não é somente religião, ela é ciência e filosofia, né? Nas obras de Kardec a gente consegue perceber isso muito claramente. Uma não pode contradizer a outra, né? Senão uma já tinha caído por terra se uma fosse mentira. Como? Por que nós sentimos isso? Como que aflora o motivo de nós termos a necessidade de passar por isso? A gente já deve ter se perguntado, né? Às vezes essa sensação de dor é tão profunda que a gente pergunta por que a gente precisa passar por isso, né? Qual a necessidade? Será que não teria um jeito melhor? Um jeito mais fácil da gente aprender a lição? Certamente
Não. Dor e sofrimento têm características um pouco diferentes, né? A dor é uma percepção mesmo, real. O sofrimento, ele é mais subjetivo, ele é da pessoa. As pessoas enfrentam as suas dores com sofrimentos diferentes, né? O sofrimento, essa sua percepção, ela dá, é como se você tivesse a capacidade, né, de enfrentar essa dor de maneira mais ou menos sofrida, né? Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho, a entender, né, a gente vê que a necessidade da dor é a grande palavra-chave é oportunidade. Quando a gente consegue enxergar isso, que vai além da dor, além do sofrimento, nós enxergamos como uma oportunidade. Para isso, nós temos que compreender alguns conceitos da doutrina, né? Para a gente chegar até essa resposta. A principal delas é a lei de causa e efeito. Nada vai acontecer do nada, né? Tudo o que acontece é fruto daquilo que nós mesmos plantamos, seja nessa ou em encarnações anteriores. Muitas das vezes a gente não pode cair no vício que tudo que a gente está passando aqui a gente está pagando de coisa anterior, né? Pelo contrário, a maioria das dores e sofrimentos que nós passamos por aqui é fruto de escolhas que nós estamos fazendo agora mesmo, né? Não só de religião, de estar dentro de uma casa espírita, de encontrar Deus, não só isso, né? Das pequenas coisas, né? Das pequenas oportunidades que a gente tem de ter boas escolhas, nós não a fazemos. Uma boa alimentação, uma vida regrada, tranquilidade em casa e no trabalho, boas relações. Tudo isso vai influenciar em todas as dores que nós acumulamos, né? A causa e efeito não é uma lei que a gente encontra somente nas obras de Kardec e no Espiritismo, muito pelo contrário, estão nos livros de física, né? Então essa lei de causa e efeito, ela não funciona só para uma coisa. Ela funciona para tudo. Então, se hoje eu tive uma escolha, o efeito dessa minha escolha, ele vai aparecer. Do mesmo jeito, no passado. Em algumas situações, né, que a gente não fez boas escolhas, essa recompensa, né, vamos dizer assim, ela vai. Algumas das vezes, elas aparecem em forma de provas e expiações. Mas um conceito que a doutrina dá para a gente conseguir compreender as dores como oportunidade, né? Então, assim, se eu penso, se eu compreendo que nós estamos passando por um momento de prova, por um momento de expiação e por um momento de responsabilidade das minhas ações, eu me torno responsável pelo que eu sou, pelo que eu sinto e pelo que eu provoco nas pessoas. Quando nós nos responsabilizamos por isso, o peso da responsabilidade é muito grande. Aí a gente começa a pensar, poxa, então, se eu passo por essa dor, por esse momento, o meu entendimento faz com que o meu sofrimento diante dessa dor seja minimizado. Quando eu digo de provas e expiações, nesse caso, a gente diz de resgates de vidas anteriores, né? Então, seria a oportunidade de resgate daquele, né, erro passado que nos é dado como chance de crescimento. Quando a gente compreende a doutrina, a gente já sabe disso, né? Que nós estamos aqui para evoluir. Então, se isso é necessário que eu passe, e se eu compreendo o motivo disso, eu consigo enfrentar
né, esses dissabores com muito mais serenidade. Olha que interessante. Quando a gente consegue compreender essas coisas, o mundo se abre, né? Uma névoa se dissipa, porque vem luz aos nossos olhos para compreender que nós não estamos, primeiro, sofrendo em vão e nós não estamos sozinhos. Quando eu falei de provas e expiações, né, como resgate desses erros e tudo mais, a gente precisa compreender o que elas são, né? As provações, elas não são impostas, né? Elas são sugeridas por uma equipe espiritual diante da nossa capacidade de passar por elas. É uma chance, uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de passar por aquilo, sendo que nós somos capazes de tal feito, né? Pela nossa capacidade de reconstrução, pela nossa capacidade de autoconhecimento, pela capacidade de sermos bons, de sermos úteis, tudo isso é levado em conta quando uma prova nos é sugerida no plano espiritual. Para que essa prova seja sugerida, vamos pensar só mais um pouquinho, né? A gente vai desenrolando um raciocínio aí. Quantas coisas, quantas pessoas precisam estar naquele momento, naquela conformação, naquele dia, daquele jeito, nas mesmas situações? O trabalho da espiritualidade é muito grande. Pensa bem. Para que essa oportunidade ocorra novamente com aqueles espíritos, com aquelas situações, com aquelas conformações, o trabalho vai levar muito tempo para que aconteça de novo. Está aí a palavra-chave que eu falei lá no comecinho. Oportunidade. A expiação, um pouquinho diferente. A expiação é imposta, né? Ela não há como fugir dela. Ela pode ser até amenizada dependendo do grau de evolução, de como aquele espírito se portou, como ele conduziu as suas escolhas, a sua vida. Ela pode ser até amenizada, mas extinta a expiação não é. Mais uma vez, o trabalho da espiritualidade para aquela expiação acontecer é ainda mais intenso, porque aquilo ali é a sua grande chance, a sua chance de ouro de estar, né, reencarnado nesse planeta, com a sua família, com as suas pessoas, naquela conformação. Então eu agora já compreendo o que é dor, eu já compreendo o que é sofrimento, eu já compreendo a minha responsabilidade diante disso. Eu já sei a oportunidade, né? Eu já aprendi que é uma oportunidade de crescimento, de adiantamento moral. Quanto a doutrina nos foi capaz de ensinar para nos explicar que doer faz parte. É necessário adiantamento moral. A maneira com que eu vou enfrentar é que vai decidir se isso vai ser bom ou ruim para o meu espírito. Claro que você não sente dor sozinho, né? Doer não é agradável, né? E por que eu sinto na origem do espírito, né? Porque assim, cada um tem a sua percepção de dor. Cada um sabe onde dói, por que dói, né? Agora de dores da alma mesmo. A gente sente essa dor fisicamente sabendo que ela vem de dentro. Como isso é possível? Né? Se eu estou falando de espírito, como eu falo de matéria ao mesmo tempo? Nós temos algo muito sublime, que é o que liga o corpo ao espírito com propriedades espirituais e materiais. De nome? Perispírito. O perispírito
com essa capacidade, né, de ter as duas frentes, né, as duas naturezas, faz com que o que eu sinto no meu corpo seja reflexo do meu espírito. Olha que interessante. É o perispírito, é o espírito trabalhando sobre o perispírito que faz com que aconteçam, por exemplo, condições hereditárias. A gente já não viu algumas vezes de resgate, expiações, pessoas que nascem com algumas doenças congênitas, impossibilitadas de andar, de caminhar, que já nasceram desse jeito. Como o espírito é capaz de produzir esses efeitos no corpo? A gente não pode, né, afirmar com toda certeza que isso é uma expiação, mas a gente pode sugerir que seja. Em alguns casos, com certeza será. Se essa condição hereditária são genes, né, ciência, biologia, tem que ter uma explicação espiritual. A explicação está exatamente no perispírito. O espírito é capaz de trabalhar o perispírito deste ser que vai reencarnar desde quando é óvulo e espermatozoide formando um óvulo. Não é muito interessante isso? Não é lindo? Eu sou apaixonada, gente, na doutrina espírita, porque isso é muito bonito. A gente encontra essas explicações que não nos deixam naquele, né? Como pode? Pode. E é assim que é feito, porque Deus, na sua perfeição e sabedoria, foi suficientemente perfeito para que espírito e matéria se comuniquem através do perispírito. Olha a importância que tem o perispírito, né? Muitas vezes a gente estuda tanto espírito, espiritualidade, desencarnados, o desencarne, o processo, e a gente esquece desse envoltório que é de extrema importância para que nós estejamos aqui. Nós só estamos aqui porque Ele existe. Que é Ele que é capaz de nos unir à matéria e fazer com que a gente passe por evoluções e sucessivas reencarnações até que Ele seja tão sublime que vire apenas luz do Espírito. O Espírito não é luz, não é energia. Ele está envolvido, né, nessa matéria dúbia, né, de natureza dúbia, e faz com que seja possível a evolução. Olha, então, se a minha natureza espiritual é capaz de produzir efeitos na minha natureza material, a nossa responsabilidade sobre o que nós sentimos, sobre o que nós somos, sobre o que nós provocamos no nosso próximo é ainda maior. Porque eu não estou só nem enquanto corpo, nem enquanto espírito, nem enquanto perispírito. Todos nós, hoje, aqui, estamos por uma razão. Se essa razão for aquilo que me dói, eu tenho que procurar ferramentas para que esse sofrimento seja menor. Não só o meu, né? É nosso dever, enquanto irmãos, enquanto fraternos, aliviarmos a dor do nosso semelhante. Sabemos reconhecer, né, que eu não sofro só. Tem alguém ali do meu lado que precisa de mim, da minha mão estendida. Com todo esse conhecimento, né, com tudo que a gente vai conseguindo construir, à medida que a gente vai compreendendo mais, a nossa responsabilidade aumentando mais, o fardo se torna mais leve. A responsabilidade aumenta, mas a gente compreender, né, isso é presente, é um presente mesmo dado àquele que quer abrir os seus olhos para a luz, né, enxergar além do que se vê. Não é bonito? É muito bonito. E existem mecanismos
para que essa dor diminua. Agora, de dor espiritual. As dores físicas, elas precisam ser tratadas, né? Precisamos de médico? Óbvio. A ciência está aí, ela não foi desenvolvida do nada, foi permitido ao homem grandes descobertas, né? Não é à toa que surge uma grande ideia, uma grande descoberta. Claro que não. Existe um trabalho espiritual enorme em cima de cada descoberta que o homem leva à grande fama. A grande fama, né? Existe um trabalho imenso, grandes trabalhadores espirituais em cima disso, desde que o mundo é o mundo, desde que a humanidade se enxerga enquanto humanidade, né? Então existem, é lógico que nós não podemos abandonar, né, essas ferramentas do mundo, porque a doença existe, a doença do corpo existe, a gente precisa cuidar do corpo, que é a nossa casa, é nossa responsabilidade cuidar muito bem dele. É muito irresponsável aquele que diz que não precisa cuidar do corpo com um remédio de matéria. Isso é muito irresponsável, né? O recurso está aí para ser utilizado com sabedoria e responsabilidade. Mas sobre as dores da alma, a gente tem que encontrar remédio, concorda? A gente não tem que conviver com aquela dor que machuca, que diminui, que não deixa a gente crescer e caminhar e sair. Existem remédios para a alma. Quais são? Boas leituras, edificação moral, a prece, o passe, evangelho no lar, o grande trabalho do evangelho no lar. Gente, eu já vi até alguns documentários, eu acho que eu até sugiro que vocês assistam. Divaldo Franco fala brilhantemente, né, sobre o evangelho no lar, a importância de como há um trabalho intenso dentro daquela casa em que é feito o evangelho no lar, com a responsabilidade de horário. Não é à toa, né? Toda a literatura espírita dá essa recomendação, né? No mesmo horário, no mesmo dia da semana. Os trabalhadores espirituais são muito disciplinados, muito mais do que a gente, né? Então eles estão ali trabalhando por nós e a gente consegue esse remédio a partir do momento que a gente consegue se conectar a eles. Como que a gente se conecta se eu estou presa ao mundo da minha dor? Né? Porque ela vira o meu mundo. Se a gente deixa eu tomar conta, ela vira o que eu sou. A gente não pode se reduzir a isso, né? Nós somos muito mais. A gente já compreendeu aqui como nós somos tão perfeitos, tanto quanto matéria, quanto espírito e perispírito. Foi tudo tão perfeito que nós não podemos ser reduzidos à dor que eu estou sentindo naquele momento, né? Nós temos força para buscar a elevação suficiente para compreender, estender àquele que eu preciso, né? Aquele que necessita de mim naquele momento, enquanto irmão. Sabe aquele ditado que diz que a gente guarda a dor no bolso para cuidar da dor do amigo? Como isso é edificante. Como que nós conseguimos, quando a gente faz isso, né? Quando a gente é solidário, essa palavra solidariedade, né, é muito bonita, né? E ela contagia mesmo, assim, época de Natal, a gente vê, né, essas tragédias que vem acontecendo tanto aí, a gente vê tanta mobilização de pessoas, né? Como a solidariedade é capaz de mudar mesmo o mundo, né? Então esse sentimento aflorado faz com que a gente enxergue a dor como ela não fazendo mais parte de mim. Eu preciso passar por ela, eu necessito dela para evoluir, para continuar caminhando nos degraus da evolução. Eu preciso passar por esse percalço, mas eu não sou. A gente tem que entender que não somos só dor, né?
Nós somos muito mais do que isso. Nós somos espíritos que estamos aqui nessa grande oportunidade de planeta de provas e expiações por enquanto, né? Em breve já estaremos passando pela transição, né, planetária, que a gente vai ter, né, habitantes aqui muito evoluídos, mais do que agora. Então, assim, a gente tem uma chance, assim, que talvez ela nem se repita. Para pensar nisso. Quando eu disse dessa conformação toda, desse trabalho todo espiritual, né, de manter essas pessoas ali, para que estejam juntas naquele momento certo, esse momento de transição, talvez a nossa oportunidade não seja nem nesse planeta. Olha só. Quem que vai garantir, né? Pode demorar tanto tempo a encarnação para todo mundo aparecer de novo. Pode ser tempo demais, a gente não sabe. A gente não tem consciência de qual degrau a gente está, né? Será que a gente vai estar suficientemente preparado para habitar um planeta de regeneração? O nosso é de provas e expiações. A gente já conseguiu compreender o conceito disso, né? Então todos nós aqui vão ter provas menores ou maiores de acordo, né, com o resgate a ser feito, mas nós estamos aqui cumprindo provas, nós estamos aqui cumprindo expiações, algo que nos foi imposto. Quando eu dei a dica do remedinho, do passe, das orações, eles são muito poderosos, muito mesmo. E a gente tem que ter fé nisso. Ter fé que tudo passa. Já disse Chico, né? Tudo passa. Isso também passa. Essa frase é muito animadora, assim, né? Isso também passa. Isso nos fortalece, nos dá ânimo para sair de casa, né? E até perdi um pouco, mas assim, a gente está, né, nesse momento, nessa conformação, nos compreendendo enquanto seres em evolução e com a real necessidade de prece, fortalecimento do espírito, para que o meu corpo seja reflexo daquilo que o meu espírito já é, né? Já é o reflexo. O que eu quero refletir no meu corpo? O que eu estou sendo capaz de refletir? Eu vou refletir aquilo que eu sou, o que eu penso, o que eu falo, o que eu faço, o que eu como, né? A gente não alimenta o corpo, a gente alimenta a alma. A partir desses valores morais, dessa minha capacidade de refazer, de me reerguer, de me levantar, de ser capaz de levantar o meu próximo, o meu corpo será reflexo do que eu fiz de bom. Se eu alimentei o meu espírito com coisas boas, seja leitura, seja prece, seja o evangelho no lar, né? Independente daquilo que está nutrindo o meu espírito, o meu corpo vai refletir exatamente aquilo que eu sou por dentro. Isso a gente chama de psicossomático. Tem um nome bonito, né? Quando a gente sente aquilo, quando a gente sente na matéria aquilo que nós somos por dentro, né? O que eu quero dizer com isso, por exemplo, psicossomático? É aquele famoso emocional que o médico fala de vez em quando, né? Eu tenho gastrite emocional, eu tenho enxaqueca emocional. Dá nada desse emocional, né? A gente às vezes a gente encontra esse nome de emocional, mas nós podemos compreender um pouco mais profundamente.
As emoções não são propriedades do Espírito? Então, esse psicossomático dito na ciência nada mais é do que reflexo do meu espírito no meu corpo através do perispírito. A ciência e a doutrina caminhando juntas de novo. Quem já teve a oportunidade de me ouvir algumas vezes anteriores, eu sempre gosto dessa chave, desse elo. E mais importante do que unir ciência e religião é compreender que somos mais do que corpo. Nós somos espíritos, nós todos temos oportunidades de crescer, de evoluir, de caminhar, de sermos melhores, porque nós somos feitos para isso, para sermos melhores para nós, para o semelhante. É por isso que a doutrina espírita é dita consoladora. Então, quando a gente diz dores da alma e do espírito, nós encontramos respostas consoladoras. Numa outra oportunidade que eu tive aqui, que eu disse sobre depressão, nós encontramos respostas consoladoras. Tudo é lei do amor. Tudo é fruto do amor, da generosidade, solidariedade e que, se a gente juntar isso tudo, caridade. É muito bonito, requer responsabilidade, requer disciplina, mas a gente não está só. Aqui nós formamos uma comunidade que se apoia, né? Por mais que estejamos aqui por motivos diferentes, para ouvir a exposição, pela leitura, pelo passe coletivo, eu prefiro o passe individual. Conversamos isso no começo. Cada um com seu estopim, com seu motivo de sair de casa para estar aqui, formou-se uma comunidade que quer ser melhor, quer estar melhor, qualquer que seja o motivo. Já não é tão bonito? É esse o grande papel da religião, seja qual for. Tornar as pessoas melhores, tornar a semelhança de Deus, né? O que quer dizer isso em algumas religiões, né? Fazer sua forma de semelhança, algumas pessoas compreendem como personificar a Deus. Para nós, nos aproximar cada vez mais quando formos luz. Esse nosso envoltório, né, que nós falamos hoje, compreendemos melhor a importância dele, ser tão sublime que ele nem seja mais perceptível. Eu quis mesmo hoje, a grande intenção das minhas palavras hoje é deixar essa semente de que as dores passam, elas são importantes, elas são necessárias. O sofrimento sou eu que produzo, maior ou menor, e que há remédio, e nós encontramos na doutrina. Busquem uns aos outros, encontrem pessoas que os edifiquem, encontrem os lugares que os deixem em paz. Essa paz por dentro, não é o silêncio absoluto, né? A nossa paz é íntima. Quando nós estamos em paz, nós conseguimos compreender muito melhor tudo que eu disse aqui, tirar, né, proveito de todo esse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de ter, de ouvir, de ler, de compreender. Isso vai nos fazer melhor, vai fazer com que a gente faça o meu semelhante melhor. E é para isso que a gente está aqui. Solidariedade, amor, caridade. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que tenha tocado vocês pelo menos um pouquinho. Uma palavra seja, né, tenha despertado algo de bom em vocês, porque aí a missão foi cumprida. Muito obrigada a todos. Fiquem todos na paz de Jesus.
Sim, nós que agradecemos. Falei com o irmão que eu sou tão depressa. Nós agradecemos, né, a Natália Barbosa por esse estudo.